titulares voltarem a campo, mas tem uma coisa que não muda por lá. A nova temporada começou no início de março. Hoje voltam os titulares do Flamengo e algo não muda. Continuamos com a expectativa, continuamos com a sede de vitória, entendemos a responsabilidade que temos para vencer. Pode esperar um Flamengo bem organizado, dedicado, com sede de vitórias, de títulos, uma procura pela perfeição constante. E é isso que todos podem esperar, um time que tem uma exigência muito alta e sede de vitória. Sede de vitórias e de títulos que foi saciada muitas vezes nas últimas 2 temporadas. A mais recente graças à conquista do Brasileirão no fim de fevereiro. O técnico Rogério Ceni vai botar em campo hoje contra o Bangu o time principal do Flamengo, a estreia dos astros rubro-negros no Campeonato Carioca. Eles estão em busca do tri consecutivo do estadual. Diego vai ser peça-chave nessa busca pela manutenção da hegemonia, atuando como volante. É uma continuação do que vinha acontecendo na reta final do Campeonato Brasileiro. Graças a um improviso, ele se deu bem. Na 31ª rodada do Brasileirão, Rogério Ceni escalou o volante William Arão na zaga. A mudança deu certo e abriu espaço para Diego no meio-campo. Desde então, foram 8 jogos como primeiro volante. E eu estou muito à vontade nessa posição. É algo que me motiva, ter que me reinventar para continuar correspondendo e performando. O que tiver no meu alcance eu vou fazer para poder estar ajudando a equipe e sentindo prazer em jogar como eu tenho sentido. Ainda mais quando esse prazer vem acompanhado de uma taça, ou de taças no plural, que vão sempre para as mãos do capitão. Lofredo, o Diego está muito confortável ali onde está, no meio-campo como volante titular. Acredita que ele vai se manter por ali ao longo da temporada? Acho que se ele continuar desempenhando o futebol que ele tem mostrado, com a dedicação que ele tem, se a parte física, e não me parece que vá acontecer, mas se a parte física não atrapalhar, tem toda a condição de jogar na posição, até porque o esquema do Flamengo favorece você ter uma dupla de volantes como o Diego e Gerson. A questão é que não depende tanto só dele, né? Porque depende muito da posição em que o Arão vai jogar nesse time. Sim, se o Arão for o zagueiro, o Arão abre esse espaço para que ele jogue no meio-campo. Agora, não sei também se o Flamengo conseguir um zagueiro que se mostre melhor do que o Arão, se o Arão volta automaticamente à vaga do Diego, não. Então, assim, não sei se o Diego está comprometido se um zagueiro realmente aparecer no Flamengo e tomar a vaga do Arão, não. Acho que o Diego tem toda a condição de ser o titular, independentemente da disputa com o Arão ou não. Porque o esquema do Flamengo ele favorece 2 volantes a jogarem dessa maneira, 2 volantes sem muita característica de marcação. O Diego é um jogador que começou ali como meio atacante, foi campeão brasileiro com 17 anos em 2002. E depois ele vai jogando, vai entendendo como é que é o funcionamento do jogo e chega ao final da carreira jogando um pouquinho mais atrás, mas sabendo como se posicionar. É um jogador muito inteligente, né? Então ele entendeu as necessidades, ele sabe o que ele precisa fazer para correr menos e para se expor menos também na parte física. É interessante, né? Você vê um jogador chegar ao final da sua carreira voltando de posição, né? Assim, você vê, a gente tem na história alguns jogadores, mas com muita força física, que não era o caso do Diego, né? O Diego tem uma força física, mas sempre foi mais capacitado tecnicamente, mas você tem algumas histórias de jogadores que saem ali do meio de campo e vão para a parte de trás, mas eram jogadores com mais força física. O Diego é com técnica, e ele está se empenhando muito na marcação para dar essa marcação para o Flamengo, porque a saída de jogo ele vai sempre ter, com a qualidade que ele tem com a bola nos pés. E hoje tem Flamengo e Bangu, com a volta do Rogério Ceni, com a volta da força máxima. Quero saber o que você está esperando, assim, se o Flamengo já é líder, né, mas está empatado ali com Volta Redonda, que é o segundo colocado. Quero saber se você pensa que o Flamengo vai sobrar no campeonato. Eu tenho essa expectativa já a partir de hoje. O Bangu é o penúltimo colocado de uma competição que é fraquíssima, né? Uma competição que é fraquíssima, inclusive em relação aos grandes clubes, né? Se você for pegar a campanha de Botafogo, Vasco e Fluminense, é uma campanha abaixo do esperado, e os times pequenos do Rio de Janeiro, você tem uma condição técnica muito limitada. Então hoje contra o Bangu, o time do Flamengo, com a qualidade técnica que tem, com o conhecimento de jogo que tem, porque é um time que não teve modificação,
mesmo técnico, mesma maneira de jogar, você espera que o time do Flamengo tenha tranquilidade para vencer o Bangu. E acredito que isso vai, ao longo do campeonato, vai ficar mais claro ainda. Claro que o Flamengo eventualmente pode perder o título, num duelo contra um grande, num clássico, principalmente contra o Fluminense, em que o Flamengo tem tido alguma dificuldade. Mas o normal é que o Flamengo atropele e conquiste o tricampeonato. E ó, ainda falando de campeonato carioca, o Flamengo entra em campo hoje, mas já tem uma notícia importante para a próxima rodada. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro alterou a data dos jogos do Flamengo e do Fluminense, que seriam neste fim de semana. Agora o jogo do Flamengo contra o Madureira vai ser na segunda-feira e o jogo do Fluminense contra o Macaé vai ser na terça. Essas mudanças abrem aí a possibilidade de as duas partidas serem disputadas na capital do Rio, já que o decreto que impede a realização de jogos na cidade por causa da pandemia encerra neste domingo. E aí eu quero saber a sua opinião, obviamente, Lofredo. Foi uma estratégia interessante adotada pela federação? É uma estratégia interessante. Ainda não está muito certo se o decreto vai ser prorrogado ou não. Né? Isso não foi dito ainda. A princípio, a informação é que vai até domingo, né? Vamos ver. Vai até domingo, mas o prefeito Eduardo Paes pode prorrogar esse decreto, o que impediria os jogos de serem disputados na capital. Mas é uma estratégia da federação. A partir do momento em que tem uma possibilidade, eu mudo essas datas. Se não der para jogar na capital, eu já mantenho os estádios que eu estaria utilizando mesmo no final de semana para esses jogos. E você sabe que o pessoal da federação tem sempre uma informação privilegiada, né? Porque assim, eles, na verdade, são políticos. Eles não são dirigentes de futebol, eles trabalham como dirigentes de futebol, mas na verdade o meio deles mesmo é a política. E aí acaba um dando um palpite para o outro, ali passando uma informaçãozinha, e acaba sabendo um pouquinho das coisas antes mesmo do que os outros. Então é indício de que o decreto não vai ser prorrogado, será? É assim, eu diria que é um indício, tá? Não sei, mas é um indício. A federação fazer um movimento desse é um indício